e faço parte do projeto EAA em Casa. E gostaria de entrevistar uma pessoa do projeto Alegria de Viver. A pergunta é a seguinte: se você pudesse dar uma dica de alimentação saudável, qual seria? Essa pergunta vai para... Obrigado por vocês estarem interagindo com a gente. Tem muitas perguntas maravilhosas. A alimentação saudável é o seguinte: é você evitar comer fritura, qualquer coisa enlatado, por exemplo, sardinha, essas coisas dessa natureza, essas linguiças, salsicha. Isso não é uma alimentação saudável. Para mim, a alimentação saudável é o seguinte: galinha de capoeira, eu amo, ovo de capoeira, frutas e verduras, bem feita, bem cuidada pela mamãe, eu sei que elas são maravilhosas. E uma das coisas que eu prezo muito da alimentação é na hora que você vai comer, é você não tomar líquido na hora do almoço, mastigar corretamente, mastigar bem os alimentos para que ele chegue bem pastoso, bem molinho, vou dizer assim para você entender melhor, para seu organismo funcionar bem. E dormir cedo, evitar um pouco o celular, que o celular atrapalha a alimentação de vocês. Nunca almoçar na frente da TV, isso atrapalha a alimentação. Nunca almoçar com o celular na frente do prato, para estar toda hora comendo e olhando o celular, tá certo? O almoço deve ser na mesa com o papai, e isso para mim é uma alimentação saudável, porque naquele momento você tem que se concentrar na sua alimentação. Boa tarde, meu nome é Ana Carla, eu faço parte do 4º ano da Escola Franquedo de Almeida Neves, com a professora Betânia. Também faço parte do projeto EAN em Casa. Gostaria de entrevistar uma pessoa do projeto Alegria de Viver. A pergunta que eu quero fazer é: se você pudesse dar uma dica de alimentação saudável a uma criança, qual seria? Essa pergunta vai para... O conselho que eu dou para as crianças é que coma menos doce, se alimente melhor, tome mais suco, água, evite açúcar, sal, essas coisas que faz mal para a saúde. Para evitar a comida saudável é não comer muito doce, não comer sal, que veja que não é muito ofensivo. Pois é, comer mais fruta, comer assim as coisas de legume. O que eu aconselho as crianças a comer é verdura, fruta, alimento saudável. E o que eu não aconselho eles comerem é pipoca, tomar refrigerante, bolacha recheada. Eu aconselharia como alimentos saudáveis, frutas, verdura, principalmente para o lanche, da manhã. Você deveria trocar o pipos que você leva para a escola muitas vezes por uma maçã, por uma banana, algumas uvas. O refrigerante você trocaria por um suco natural, um suco de fruta natural que faz bem. Mas a gente sabe, que as crianças muitas vezes preferem o refrigerante, o Danone, o iogurte. Tudo bem, eles não são tão ruins assim, mas o certo seria você trocar todos eles por suco de fruta natural. Gostava muito de comer arroz de leite. Até hoje eu gosto de comer arroz de leite. Quando eu era criança, eu gostava muito de arroz de leite com ovo frito. Respondendo a pergunta do aluno do Tancredo, parabéns pela pergunta. Foi uma pergunta muito sábia. O que eu
gostava de comer quando criança. Na minha época de criança, tudo era muito difícil. Então, eu comia todas as frutinhas do mato, a coisa, frutinha de xique-xique, que é um cacto, dá uma fruta vermelha mais gostosa, bem docinha. Fruta de facheiro é muito saborosa. E na época era muito difícil, a gente não tinha acesso à alimentação como a gente tem hoje. Então o que vinha a gente comia, não tinha esse negócio, eu gostava disso, gostava daquilo. Não, amor. Na minha época de criança, eu não tinha o que eu tenho hoje, o que as crianças têm a oportunidade de comer. Assim, uma das coisas que eu gostava quando criança, assim, na verdade, era sorda, sabe, sorda? Lá tinha uma pessoa que fazia uma sorda muito gostosa e eu amava. Toda tarde, ela fazia todos os dias e eu ia lá comprar sorda, tá entendendo? Era uma coisa assim bem legal. Era uma das coisas que eu gostava de comer, era sorda. Mas eu gostava muito dessas frutinhas do mato, que hoje talvez você encontre, não presta, não sei o quê. Outra fruta que eu amava também, fruta de palma. É uma fruta, hoje eu faço muitas coisas com a fruta da palma. E naquela época eu comia demais, porque a gente não tinha muita alimentação, então a gente ia pegando todas as frutinhas que tinha no campo. E era uma das frutas mais gostosas. E hoje ainda é a fruta de palma. Parabéns e obrigado pela pergunta. Eu, quando eu era criança, eu gostava muito de comer, era xique-xique. Olha, xique-xique é um mato que parece com cadeiro, parece com facheiro. A gente comia muito quando a gente era pequena, ia por mato, tirava aqueles pendão, aqueles que o povo chama capitão, aqueles capitão de xique-xique, descascava ele e trazia, botava para cozinhar, mesmo que tá comendo macaxeira, era muito gostoso. O xique-xique cozinhado, agora não existe mais, porque o xique-xique hoje em dia o povo tiraram, queimaram pro gado, aí se conta os cantos que tem xique-xique, só nas matas profundas, o que tem mais longe. Mas era muito bom, a gente gostava muito de se alimentar de xique-xique. Ele chama xique-xique, chama sodó, era muito gostoso. Gostava muito também de fruta de palma, daquelas palminhas que tem pelo, do mato, que o povo chama fruta de palma do mato. E aquela cor de fada, e umas frutinhas vermelhas que nascem assim, numa coisa que ela tem que é cheia de pelo. A pessoa tirava aquelas frutinhas e comia, era muito gostoso, viu? A tá da ubaia, a ubaia do mato, menina, era muito gostoso a ubaia, viu? Eu comi muito ubaia e achava bom. A gente ia por mato, só atrás da ubaia para comer. E então da semente da mandioca para fazer farinha era muito gostoso também. A farinha da semente da mandioca. Olá, gente, sou a Manuela, estudo no Tancredo Neves, sou do primeiro ano, estudo com a professora Juliana. Estou aqui para passar uma pergunta para os idosos, da alegria de viver. E o que vocês gostavam de comer na infância quando eram crianças? E falando nisso, eu tenho esse negocinho aqui, o livro. Eu e minha mãe, vamos fazer uma receita. Tá no livrinho, né? Que tá no livrinho. E depois nós vamos dividir. Compartilhar com vocês. Tchau. Aqui é Vera Lúcia. É uma honra responder essa pergunta para você. Na minha infância, quando criança do seu tamanho, a gente tinha feijão. Às vezes não tinha farinha para comer com feijão. Parabéns pela sua mamãe. Gostei do seu microfone, amei. É isso mesmo, a gente tem que improvisar as coisas, está certíssima. Meu nome é Lourdes. Nessa época, quando eu era pequena, a gente morava no sítio. Era tudo mais difícil, a gente vinha a pé de lá para estudar na cidade. Os lanches que tinha na escola eram muito bons.
era arroz de leite. Eu gostava muito de arroz de leite. Depois, cada um dia era uma coisa diferente, né? Só que a gente tinha que levar. No dia que era sopa, uns levavam arroz, outros levavam verdura, coentro, essas coisas. Outro dia era cuscuz com manteiga. E quando a gente saía da escola, a gente trazia uma moedinha, né? E ia comprar doce japonês. Era isso que eu mais gostava. O que eu gostava de comer na minha infância era as comidas, né? O que tinha na minha infância não era como agora, né? Agora tem tudo que as crianças quando quer tem. Na minha infância era diferente. Minha mãe vinha para a feira, meu pai levava uma bolacha, feijão, era o arroz, macarrão, fava, rapadura. Na época de inverno, né, que meu pai plantava o roçado e tinha os canivetinhos de feijão, as bonequinhas de milho, eu gostava muito de estar dentro do roçado e tirando, comendo aqueles milhinhos bem verdinhos, pava assim, a melancia, era assim. O mais que eu gostaria de comer naquela época, na minha infância, era a fava com raspaduras. Aí esse livrinho que você apresentou aí, eu tenho ele também, o livrinho de receita. O que eu mais gostava de comer quando era criança era feijão macaça com rapadura, um arrozinho de leite, era uma solda preta, essas coisas assim era o que mais a gente gostava de comer quando era criança. Manuela, eu lembrei, quando criança, uma coisa que eu gostava muito de comer era resina de catingueira. Quando eu era criança, eu gostava muito de comer, era arroz de leite, era cuscuz de milho com leite, que eu gostava muito desde pequenininho. A minha mãe fazia muito cuscuz, aí a gente criava cabra, aí tirava o leite e botava pra gente comer com cuscuz. Eu fazia os cardados de leite, eu gostava muito de comer esse cardado de leite. Era muito gostoso. Quando eu era criança, é o que eu gostava muito. E então bolacha seca, que antigamente o povo vendia de quilo, vendia assim, empacotado, sem ser em pacote de plástico, que nem agora, tudo é mais em pacote de plástico. As bolachas vinham de saco, pesava na balança, assim, naqueles papel que tinha, papel de embrulho. Aí embrulhava, comprava, o meu pai comprava muito, assim, de quilo para a gente comer. Era o que eu gostava bastante. Quando eu era criança, eu gostava muito. Ave Maria, quando ele chegava, a gente ficava muito feliz. Quando ele ia para a venda aqui, trazia bolacha para a gente comer. Morava no sítio, aí no sítio que a gente morava, tinha muita palma, a gente gostava muito da fruta da palma, quando era criança, da fruta e da resina da palma, era muito gostoso comer a fruta da palma. Pense numa coisa, a gente chega a sair de manhã, saía de manhãzinha para ir pros partidos de palma, só para procurar resina da palma. Oi, Manuela, meus parabéns, menina inteligente, por sinal, muito bonita. Eu gostaria de dizer aqui para você uma das coisas que eu adorava comer. Na minha infância, eu morava com meus avós, os pais da minha mãe. E eu lembro, no dia da feira, meu avô ia para a feira, fazia pão Recife. Quando ele chegava, era aquela alegria. Eu achei muito importante essas perguntas dessas crianças, porque fez a gente relembrar quando a gente era criança. Muitas coisas boas, as brincadeiras, era tudo diferente, a gente brincava com os bonecos, inventava de fazer umas comidas para os bonecos, era aquelas coisas, né? Mas foi muito bom essas perguntas, que a gente lembrou de muita coisa quando a gente era criança, né? Então elas estão de parabéns e agradeço a todos. Essas crianças são muito inteligentes, viu? Aonde a gente não... Eu mesmo não me lembrava mais de nada do tempo de eu criança, que as brincadeiras eram diferentes da agora, e as coisas, e as comidas também do mesmo jeito. E as coisas ficou... Aí ele relembrou tudo de quando a gente era criança, é verdade. De verdade mesmo, viu? São muito inteligentes essas crianças de hoje em dia.